ti, ó Deus, fiel e bom Senhor. Se a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça sempre em nossas vidas. Amém? Muito bom estarmos juntos mais uma vez, mais uma segunda-feira, nossa terceira aula, falando então sobre o Espírito Santo. E hoje vamos falar um pouco sobre os dons do Espírito Santo, dentre eles, os dons milagrosos, dons não milagrosos. Vamos entender um pouco sobre isso. E o que eu acho mais importante quando a gente vai estudar sobre esses assuntos é nós focarmos sobre o propósito, nós entendermos o propósito do porquê Deus colocou esses assuntos nas Escrituras Sagradas, ok? Aqueles que puderem, quiser ficar de pé para nós iniciarmos orando ao Senhor. Alguém vai precisar de caneta antes de fazer a oração? Alguém precisa de uma caneta? Barbosa tem ali na mão. Papel, aqui, Barbosa, papel. Alguém precisa de papel? Caneta, Bíblia. Temos alguns exemplares da Bíblia ali. Se alguém precisar, a gente pode emprestar para você. Então vamos orar ao Senhor. Santo Deus, maravilhoso e eterno Pai, grande é o Senhor, digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Nós estamos mais uma vez, ó Pai, reunidos em nome de Jesus Cristo, para podermos ler, entender e aplicar a Tua palavra em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por Jesus ser o nosso grande exemplo. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos guia, que nos fortalece. E obrigado, ó Pai, por Sua palavra poderosa, que vem nos esclarecer sobre tantos assuntos, e nesta noite falando sobre os dons milagrosos do Espírito Santo, e podendo, Pai, entender qual é o propósito para que o Senhor deixou todos esses dons. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pode sentar então. Bem, só para nós fazermos então aquela breve recapitulação dos nossos assuntos, então nós estamos aqui falando sobre o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, para receber a presença interior do Espírito Santo, que é dado para todas as pessoas que ouvem e aceitam e são imersas no Evangelho. E quando a pessoa, então, ela é batizada nas águas, ela então recebe o Espírito Santo no seu interior. Pode passar o quadro para cima, Hugo, por favor? E ao receber o batismo, ok, obrigado. Qual foi o propósito, então, de Deus ter dado o seu Espírito Santo para estar dentro de nós? O propósito é ser o selo, a garantia da nossa salvação. Começou lá em Atos capítulo 2, verso 38, e só vai terminar quando Jesus voltar. Até lá o plano do Senhor ainda continua para que as pessoas sejam salvas. Semana retrasada e passada nós falamos sobre batismo com o Espírito Santo. Esse batismo com o Espírito Santo foi para, lembra para quem que foi? Quem que foi para, quais são os dois grupos de pessoas que Deus batizou com o Espírito Santo? Judeus, lá em Atos 2, e depois os gentios em Atos capítulo 10, foi para esses dois grupos, Como é que eles receberam? Como é que foi o batismo com o Espírito Santo para esses dois grupos? Foi de repente, foi administrado pelo próprio Jesus, que escolheu o dia, as pessoas, o momento, enfim, o local. E qual foi o propósito do batismo com o Espírito Santo? Para que Deus batizou com o Espírito Santo? Exatamente, Foi o sinal que Deus então deu, da descida do Espírito Santo com poder, para a chegada do reino de Deus para os judeus,
e logo em seguida a entrada dos gentios no reino de Deus, em Atos capítulo 10. Então foi o propósito de abrir o reino de Deus. Quando é que começou o batismo com o Espírito Santo? Quando é que começou? Quando aconteceu a primeira vez o batismo com o Espírito Santo? No Pentecostes, Atos 2, foi a primeira vez que aconteceu. E qual foi a última vez relatado nas Escrituras? Atos 10, cumprindo o propósito, então, do reino sendo aberto para judeus e gentios. E hoje, então, pode voltar, Hugo, por favor. E hoje nós vamos falar sobre os dons milagrosos do Espírito Santo. Vamos ver também para quem, como é que receberam, qual foi o propósito, quando começou, o término, enfim. Nós vamos depois preencher isso também de acordo com o que nós vamos estudar hoje e na próxima segunda-feira, que vai ser a última aula. Então nós vamos dividir este assunto dos dons milagrosos com o Espírito Santo em duas partes, né? Hoje nós vamos ver sobre como é que ele começou, né? Quais foram as pessoas que Deus escolheu, falando um pouquinho também sobre o propósito, e semana que vem nós vamos estudar 3 capítulos da primeira carta aos Coríntios, porque foi a igreja que teve maior confusão, maior problema com relação ao entendimento dos dons espirituais. A carta, quando foi escrita à igreja em Corinto, né, foi uma carta que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu à igreja em Corinto, dando à igreja em Corinto várias respostas de várias questões que a igreja em Corinto estava tendo dificuldade. Até que a carta em 1 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo menciona, né? Fui informado pela casa de Cloe que está tendo divisões entre vocês. Né? Então, a igreja em Corinto foi uma igreja que teve muitos problemas, mas esses problemas que teve na igreja em Corinto é o que nos ajudam hoje, porque os problemas que aconteceram lá, né, o apóstolo Paulo, então, inspirado pelo Espírito Santo, vai escrever essa primeira carta, dando respostas a várias questões que a igreja em Corinto tinha, sobre vários problemas que aconteciam ali. E um dos problemas foi os dons espirituais, que vai ser tratado no capítulo 12, 13 e 14 da primeira carta aos Coríntios. Então, o Espírito Santo de Deus, como nós já vimos, né, falando sobre a presença do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus tem vários assuntos que nós poderíamos estudar, né, sobre ele, mas nós estamos focados agora hoje, principalmente, sobre os dons milagrosos. E existiam vários dons, não é? E existem vários dons do Espírito Santo. Vamos abrir a Bíblia, então, para 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler aqui, a partir do versículo 1. Começa então o versículo 1 do capítulo 12, dizendo o seguinte: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Então, olha só que interessante, a maneira como é escrito. Irmãos, quanto aos dons espirituais, ou seja, ele vai entrar num assunto que era uma questão de dúvidas, que até mesmo ele escreve: não quero que vocês sejam ignorantes, não quero que vocês não tenham o conhecimento, porque o que estava acontecendo na igreja em Corinto com relação aos dons, é que os irmãos não estavam tendo o conhecimento sobre o que realmente eram os dons, e aí começou a gerar problemas.
E é interessante que em toda a carta aqui, que Paulo escreve à igreja em Corinto, em várias capítulos, ele começa mais ou menos assim. Dá uma olhada no capítulo 8 aí. Aí já é outro assunto, mas só para a gente pegar o ponto que eu quero dizer aqui. Capítulo 8 de 1 Coríntios, ele diz: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Então, ele sempre vai escrever assim na sua carta, aqui na primeira carta de Coríntios, mais ou menos assim, ó, quanto a este assunto que vocês me escreveram, aí ele vai discorrer o assunto. Quanto aos alimentos sacrificados, ele vai discorrer o assunto. Igual lá no capítulo 12, que ele vai dizer a mesma coisa, né? Quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, eu vou escrever para que vocês não sejam ignorantes, para que vocês tenham o conhecimento do que é os dons espirituais. E aí ele continua, capítulo 12, verso 2. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Só dá uma parada aqui, preste muito bem atenção nessa frase, porque ele já está começando a colocar aqui um propósito para os dons espirituais. Olha só que interessante a maneira como ele escreve. Ele diz em versículo 5, versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o quê? O bem comum. Ou seja, a manifestação do Espírito é dada visando, ou seja, com visão a um propósito. E qual é o propósito aqui que ele está dizendo? O bem comum, ou seja, é para o bem de todos. Bem comum significa para o bem de todos. Então, esta frase é muito importante, porque lá no capítulo 14, quando ele vai escrever com muito mais ênfase o problema mais pontual, que foi o dom de línguas, ele vai usar essa frase aqui novamente, e aí nós vamos entender. Bem, verso 8. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, no versículo 11 também é um versículo muito chave, porque o versículo 11, ele está dizendo quem é que distribui os dons. Quem é que distribui os dons? Conforme o versículo 11. O Espírito Santo. E outra coisa chave aí no versículo 11, e o Espírito, ele distribui esses dons a cada pessoa como quem quer, a pessoa
como o Espírito quer. Então, o Espírito Santo é que decide quem, como, qual dom e para qual propósito. Olha que interessante, o batismo com o Espírito Santo, quem administrava era Jesus, da forma como ele queria, com quem ele queria, onde, quando. Agora, os dons espirituais é distribuída pelo Espírito Santo a cada pessoa conforme ele quer. Então, não é conforme uma pessoa quer. Isso é dado pelo Espírito. Bem, lá no capítulo 12 ainda, no versículo 28 agora, semana que vem nós vamos pegar capítulo 12, 13 e 14, bem detalhado. Agora nós estamos vendo a questão, para a gente entender um pouco sobre quais dons. Agora o capítulo 12, verso 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Verso 29. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui com a igreja em Corinto? A igreja que Deus estabeleceu, ele primeiramente, verso 28, ele estabelece os apóstolos, enfim. Então Deus vai estabelecendo, não é, a sua igreja e vai se organizando na igreja. Agora é interessante que no verso 29, vai ser feita várias perguntas retóricas. Quando ele faz essa pergunta, são todos apóstolos? Na igreja todos são apóstolos? Não. E ele continua fazendo perguntas retóricas que a resposta vai ser a mesma. Olha lá. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Tem todos o dom de realizar milagres? Não. Porque nós já vimos lá no capítulo 12, verso 11, que o Espírito ele distribui a cada um como ele quer. Então, o que mais? Tem todos os dons de curar? Ou falam todos em línguas? Não. Todos interpretam? Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Que nós vamos depois detalhar um pouco mais. Deus estabeleceu a igreja, organizou a sua igreja, conforme ele decidiu, sobre primeiro apóstolos, profetas, mestres, enfim, depois em outros versículos fala sobre os presbíteros, como nós já lemos, a organização da igreja. E o que ele está dizendo aqui? Todas as pessoas têm todas as funções? Todas as pessoas vão fazer todas as coisas? Não, porque cada um vai fazer de acordo com o Espírito quer. Então, por que ele está escrevendo isso aqui no capítulo 12? Porque o capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo está preparando a igreja para ouvir o que ele precisa falar no capítulo 14. Então, no capítulo 12, ele vai dizer a realidade dos dons espirituais para a igreja. Ele vai dizer: não fique preocupado se você não tem um dom e o outro a pessoa tem, porque não é para ter todos os mesmos dons, porque uma coisa que estava acontecendo lá era isso. Então o capítulo 12 ele vai preparar a igreja para ouvir o que ele vai de fato falar no capítulo 14. E o capítulo 13 também
ele vai continuar preparando a igreja e falando sobre, no capítulo 13, o que a igreja em Corinto estava deixando faltar, que era o maior dos dons. E que a igreja em Corinto estava procurando outras coisas e esquecendo do maior dos dons. E isso que gerou o problema na igreja. Bem, então o ponto aqui é claro que os dons espirituais existem. É claro que vários dons espirituais milagrosos existiram. É claro que Deus hoje faz milagres e pode curar, pode fazer o que Ele quiser. Ele tem todo o poder. Mas nós vamos entender o contexto dos dons milagrosos no começo da igreja. Bem, primeira coisa aqui que nós vamos ver. Como é que foram transmitidos esses dons? Primeiro nós já vimos, quem é que transmite o dom? O Espírito Santo. Isso aí nós já sabemos. É o Espírito que transfere o dom de acordo com como Ele quer. Então, o Espírito Santo escolhe a pessoa, escolhe o dom que ela vai atuar e qual que é o propósito daquele dom. Para que ele está servindo? Primeira coisa que nós vimos, os dons espirituais serviam para quê? Nesse primeiro plano que nós vimos aqui. Para o bem comum. Ou seja, os dons espirituais não era para beneficiar uma ou outra pessoa. Os dons espirituais, o Espírito Santo usava uma pessoa para que este dom beneficiasse a igreja inteira, um grupo de pessoas. Então não era para que a pessoa se beneficiasse com o dom. A pessoa seria um instrumento para que aquele dom pudesse beneficiar um grupo de pessoas para o bem comum. Ok? Então, como é que foram transmitidos esses dons? Então nós vamos começar aquilo que eu falei semana passada. O batismo com o Espírito Santo, nós vamos, naquela linha que nós estudamos, nós focamos sobre a chegada do reino. Mas o batismo com o Espírito Santo, o que veio com ele também? O poder. E ali também começa então os dons milagrosos que veio com o poder do Espírito. Primeiramente, o Espírito Santo transmitiu a quem? Aos apóstolos. Vamos para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Vamos começar, como diz aquela frase, né, redundante, né? Vamos começar do início, para terminar no fim, né? Atos capítulo 2, verso 6, é onde nós temos ali a manifestação do dom espiritual, um dom milagroso, aonde no capítulo 2, do verso 6, ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexas, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então nós estamos vendo aqui, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e transmite a eles o poder de falar num outro idioma. Estudamos isso semana passada. Então o Espírito Santo capacita os apóstolos a falarem num outro idioma. E o que é que os apóstolos estavam falando mesmo no outro idioma? Exatamente, fazendo aquilo que Jesus havia mandado eles falar antes de subir aos céus. O que Jesus disse? Ide por o mundo todo, pregue o evangelho a todas as pessoas. Então, o Espírito Santo agora está capacitando os apóstolos a falar num outro idioma do evangelho de Jesus Cristo. Agora vamos aí mesmo, Atos capítulo 2, só que lá no verso 43. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos.
Mais uma vez, maravilhas, sinais acontecendo através dos apóstolos, porque o Espírito Santo transmitiu a eles o poder. Aí em Atos, capítulo 5, verso 12, olha lá. Atos, capítulo 5, verso 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Então, até em Atos capítulo 5, nós vamos ver somente os apóstolos realizando milagres e falando em línguas estrangeiras. Até em Atos capítulo 5, nós só vamos ver os apóstolos fazendo isso, né? Lá em Atos, no capítulo 3, é onde vai acontecer aquela cura milagrosa que Pedro e João fazem a um aleijado que estava no templo. Então, os milagres estão acontecendo agora, os dons milagrosos foram transferidos para os apóstolos e eles estão agora fazendo milagres. Agora, para que eles faziam esses milagres? Qual que é o propósito dos dons milagrosos do Espírito Santo? Para que eles falavam numa língua estrangeira? Nós já sabemos qual que é o propósito desse dom. Levar o evangelho às pessoas de uma outra nação. Qual que é o propósito do dom de cura? Qual que era o propósito que Deus colocou para o dom de cura? Nós vamos estudar um pouco mais sobre isso. Mas tem um propósito. De uma forma geral, por exemplo, quando Paulo fala sobre os dons lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele já está dando um propósito lá, tem que servir ao bem comum. Não é uma coisa para a pessoa. Mas então vamos para frente. Atos capítulo 6. Agora, né, depois de Atos capítulo 5, em Atos capítulo 6, nós vamos ter um novo acontecimento aqui em Atos capítulo 6, com relação aos dons espirituais. Diz aqui então Atos capítulo 6, verso 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócono, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, um versículo interessante aqui está no versículo 8. Nós estamos vendo agora este homem, Estevão, que não era apóstolo,
É a primeira vez que a Bíblia vai mencionar agora, a partir do livro de Atos, uma pessoa não apóstolo fazendo sinais e maravilhas. A primeira pessoa que não era apóstolo, agora está fazendo sinais e maravilhas. O que aconteceu com esse homem? Para que ele então agora pudesse estar realizando milagres. Nós vimos que os apóstolos começaram a fazer milagres, ter os dons milagrosos, porque eles foram batizados com o Espírito Santo, lembra? Logo em seguida eles começaram a falar em outras línguas. Agora, o que aconteceu com este homem agora, Estevão? O que aconteceu com ele, para que ele agora também pudesse fazer milagres? Opa! Exatamente, no versículo 7, no versículo 6, lá no versículo 5, vamos ler de novo o 5. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, esse Estevão do verso 8 é o mesmo Estevão do verso 5. Esse Estevão faz parte aqui desse grupo de 7 homens que foram levantados pela igreja para servir às mesas, ou seja, para cuidar de uma parte importante na igreja, a qual os apóstolos tinham também outras partes importantes que precisavam cuidar. E esse Estevão está no meio desse grupo. E aí, não só Estevão, mas também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pâmina, Nicolau, enfim, esse grupo foram apresentados aos apóstolos. E o que é que os apóstolos fizeram aqui agora, neste grupo de homens? O que os apóstolos fizeram? Oraram e lhes impuseram as mãos. Agora nós estamos vendo uma outra forma de transmissão de poder dos dons milagrosos do Espírito Santo. A primeira forma foi para com os apóstolos, batismo com o Espírito Santo. Agora uma pessoa não apóstolo começa a fazer milagre, porque ela recebe a imposição de mão de um apóstolo. Então o que nós estamos vendo aqui? O Espírito Santo transferindo dons espirituais através das mãos dos apóstolos. Interessante isso aqui. Agora, neste grupo que nós estamos vendo aqui, desses homens que são levantados pela igreja, esses 7 homens, neste grupo também tem um segundo nome aí, tem Estevão, depois qual que é o outro nome que está aí? Felipe. Então vamos ver um pouco a história desse Felipe aí também, que vai ser mais um nome de uma pessoa que não é apóstolo, também fazendo milagres. Capítulo 8 de Atos, olha lá. Atos capítulo 8, a partir do versículo 4. Atos capítulo 8, verso 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Então, mais um nome de alguém que não é apóstolo, também realizando milagres. E por que ele está fazendo isso? Por que ele está fazendo milagres, esse Felipe? Porque ele faz parte daquele grupo de 7 homens,
os quais os apóstolos impuseram as mãos sobre eles. Felipe também recebeu imposição de mãos dos apóstolos, e agora ele está realizando milagres. Então nós vamos começar a perceber que os dons espirituais, os dons milagrosos do Espírito Santo, só era realizado por uma pessoa, primeiro, se fosse apóstolo, porque foi dado os dons diretamente pelo Espírito Santo, ou se fosse uma pessoa a qual um apóstolo impôs as mãos e orou sobre ela, para que recebesse, então, o Espírito, ou seja, o poder. Porque Felipe, Estevão, conforme o versículo, capítulo 6, verso 5 lá, Felipe e Estevão eram um homem cheio do Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito Santo. Eles eram cheios do Espírito Santo. Mas agora eles recebem posição de mãos de um apóstolo para receber o poder. Eles são esse poder do Espírito, que muitas vezes o poder também vai ser chamado de Espírito. Eles vão receber o poder, porque um apóstolo colocou as mãos sobre eles, orou e transferiu o dom milagroso do Espírito Santo. Então nós não vamos encontrar nas Escrituras qualquer pessoa realizando milagres ou falando em línguas, se não recebeu imposição de mãos de um apóstolo, ou se não foi batizado com o Espírito Santo, assim como os apóstolos foram, e assim como Cornélio e sua família, que foram batizados por Jesus com o Espírito Santo. Então, nós não encontramos nas Escrituras nenhuma pessoa fazendo milagres, ou qualquer um dom milagroso, que não tivesse recebido imposição de mãos de um apóstolo. Até aquela passagem que é muito interessante, lá no capítulo 19 de Atos, que nós estudamos ela na aula 8, 7 e 8 de teologia, Atos capítulo 19, aonde fala que Paulo encontrou lá em Éfeso, 12 discípulos, que perguntou para eles se eles tinham recebido o Espírito Santo quando creram. Eles disseram, não, nem sequer sabemos o que é o Espírito. E aí Paulo pergunta, que batismo vocês receberam? Foi o batismo de João. E aí Paulo prega o Evangelho para eles, versículo 5, olha lá, Atos 19, 5. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome de Jesus Cristo. Ok, então esses 12 homens ouvem o Evangelho e são batizados em nome de Jesus Cristo. E o batismo em nome de Jesus Cristo é para receber o quê? Conforme Atos 2,38. Batismo em nome de Jesus Cristo é para receber o quê? Perdão dos pecados e a presença do Espírito Santo. É o que eles estão recebendo no versículo 5, no batismo em nome de Jesus. Mas olha o versículo 6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Então eles são batizados em nome de Jesus Cristo, recebem a presença interior do Espírito, mas para receber o poder do Espírito Santo, eles têm que receber o que aí? A imposição de mãos de um apóstolo. Então, nós não vamos encontrar nas Escrituras pessoas fazendo qualquer dom milagroso se não tiver sido, se um apóstolo não tiver orado e imposto as mãos sobre ele. Ok? Então, como é que foi transmitido os dons milagrosos do Espírito Santo? Em primeiro lugar, no batismo com o Espírito Santo, diretamente para os apóstolos. E depois, os dons foram transmitidos através da imposição de mão de um apóstolo. Então, o Espírito Santo não só autorizou os apóstolos a fazerem os dons milagrosos, mas também o Espírito Santo autorizou os apóstolos a transferir o dom milagroso. Deu para entender isso? Então, o Espírito Santo não só autorizou os apóstolos a
fazerem os milagres, mas também autorizou os apóstolos a transferir o dom milagroso. E agora aqui em capítulo 8 de Atos, continuando a história aqui de Filipe, nós vamos entender com mais clareza essa questão de que os dons espirituais eram transmitidos somente pelas mãos dos apóstolos. Olha só que interessante aí em Atos capítulo 8, então, nós lemos agora os versículos de 4 a 8, agora vamos continuar do versículo 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Olha que interessante isso aqui. Vamos analisar esse texto aqui. Dos versículos de 4 a 8, nós estamos vendo Filipe fazendo uma pregação do evangelho na cidade de Samaria. Dos versículos de 4 a 8, diz que quando o povo ouviu Filipe e viu os grandes milagres que ele fazia, todo o povo então deu unânime atenção ao que Filipe dizia. E Filipe está na cidade de Samaria, então, como diz o versículo 7, versículo 5, 6 e 7 aí, Filipe estava fazendo milagres, curando as pessoas, e está lá na cidade de Samaria fazendo sinais e maravilhas. Agora, nós sabemos que Filipe estava fazendo curas, estava fazendo milagres, como diz aqui, no versículo 7 ainda, falando de espíritos imundos que saíam de muitos dando gritos, paralíticos, mancos sendo curados. Nós sabemos que essas pessoas foram curadas porque Filipe estava fazendo estas curas através do poder de quem? Do poder do Espírito Santo, porque ele recebeu imposição de mão dos apóstolos e agora está realizando esses milagres. Mas olha que interessante, que na mesma cidade tinha um homem, diz aí o nome dele, chamado Simão, que ele também estava fazendo grandes maravilhas naquela cidade e impressionando todo o povo. E diz o texto que os mais ricos davam atenção para ele e exclamava, falando a respeito de Simão: este homem é o poder divino. Então, como é que a população, uma parte da população, estava impressionada com Simão, e essa população estava exclamando de que esse Simão estava fazendo esses milagres pelo poder divino? É isso que o texto está dizendo, não é? Mas só que nós sabemos, porque agora nós já temos o texto completo aqui, nós sabemos que Simão, no versículo 9, o que ele estava fazendo era feitiçaria, só que o povo não sabia disso. Ele estava realizando milagres, mas era através do poder de quem? Exatamente. Como diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, falando que o homem do pecado seria usado por Satanás e iria realizar grandes poderes e maravilhas. Então, Simão, ele está lá na cidade de Samaria, enganando o povo, se passando por religioso, que as pessoas olhavam para ele, não sabia que era um feiticeiro. Para as pessoas, ele era um poder divino. Olha que interessante isso. Então, ele estava, praticamente, na visão das pessoas, Filipe e Simão, praticamente estavam fazendo a mesma coisa. Só que um era para o poder
e o outro era para poder. Porém, essas curas, através do poder de Satanás, é só um engano, é um engodo, é uma coisa temporária, é uma coisa para ludibriar, para ganhar a atenção das pessoas, só isso. Agora, as curas que Filipe fazia, era através do poder de Deus. Agora, olha só que interessante agora o que acontece com esse Simão. Versículo 11. Ainda, né, o povo, falando sobre o que o povo estava falando sobre Simão, lá no versículo 10 diz: e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como o grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. Versículo 12. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele. E foram batizados tanto homens como mulheres. Olha o verso 13. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhados grandes sinais e milagres que eram realizados. Olha só que interessante. Na hora que Simão viu o que Filipe fazia, ele falou: vou parar com isso. Ele creu no Evangelho, creu na palavra de Deus, e agora ele está vendo que o que ele fazia, na verdade, era só um engano. Ele estava sendo iludido pelo diabo e iludindo as pessoas. Mas o poder de Deus agora o livra, o liberta, né? Aonde nós estamos vendo o versículo 7 do capítulo 8, onde fala: os espíritos imundos saíam de muitos. Esses muitos podem incluir Simão, porque o que estava em Simão era um espírito imundo, e iludindo as pessoas. Será que hoje em dia, será que isso acontece no mundo religioso que nós vivemos? Será que tem pessoas hoje religiosas curando em nome de Jesus, mas na verdade não tem nada de Jesus ali? Será que hoje em dia tem muitos que estão naquela lista que Jesus fala, mas naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, eu curava no teu nome, eu profetizava no teu nome, eu expulsava demônio no teu nome. E o que Jesus fala para elas? Nunca vos conheci, aparte-se de mim. Simão foi esperto, pulou fora na hora, senão ele ouvia isso lá, porque o que ele estava fazendo era isso, curando, enfim, não era em nome de Jesus, mas infelizmente hoje Jesus falou que ia acontecer e acontece, que muitos vêm em meu nome, mas não é nada meu ali. Então a gente tem que ficar atento, porque Satanás, ele está usando pessoas para iludir com suas mágicas, e tem pessoas que estão indo atrás. Cuidado. Bem, o Simão então, no verso 13, próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando os grandes sinais e maravilhas e milagres que eram realizados. Agora, olha o que aconteceu agora, que interessante a partir do verso 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, pois tinham sido batizados em nome de Jesus Cristo. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro e disse: dei-me também este poder, para que as pessoas sobre quem eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor,
Talvez ele perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Bem, vamos entender o cenário aqui então mais uma vez. Filipe está lá na cidade de Samaria, pregando o evangelho e realizando milagres, na cidade de Samaria. Muitas pessoas estão crendo, sendo batizadas, e Filipe está realizando milagres notórios, tanto que o próprio Simão, um feiticeiro religioso, estava lá, creu na palavra e foi batizado também. Pode observar no versículo 12. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus, e no nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. Então, Filipe está batizando as pessoas agora em nome de Jesus. E essas pessoas que estão sendo batizadas por Filipe, o que elas estão recebendo? O perdão dos pecados e o Espírito Santo. Não é isso o batismo em nome de Jesus? Conforme Atos 2,38? Arrependam-se, sejam batizados em nome de Jesus, para perdão dos seus pecados e receber o Espírito Santo. Então, essas pessoas, assim como Simão, estão recebendo agora o Espírito Santo. Mas acontece algo interessante. Os apóstolos estão lá em Jerusalém, Pedro, João, os apóstolos estão lá no WhatsApp, chega uma mensagem para eles no WhatsApp. Que mensagem que chegou para eles? Versículo 14. Que mensagem que chegou para os apóstolos lá em Jerusalém? Opa, lá em Samaria, Filipe está pregando lá e as pessoas estão ouvindo o evangelho, sendo batizadas. Puxa, que maravilha! Filipe está lá fazendo milagres, pregando o evangelho, as pessoas sendo batizadas, pessoas sendo libertadas. Filipe, um evangelista, pregador, ele não ia ficar ali porque não era da cidade de Samaria. Ele já estava pronto para partir. Mas os apóstolos, cheios do Espírito Santo, enviaram Pedro e João lá para Samaria. Para quê? Para pregar o evangelho? Opa! Para que Pedro e João tiveram que sair lá de Jerusalém? Olha só que interessante. As pessoas em Samaria já tinham sido batizadas por Filipe, estavam lá com o perdão dos pecados e com a presença do Espírito Santo. Porém, Samaria era uma das cidades das quais Jesus falou: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e depois os confins da terra. Então Samaria seria um polo de evangelismo importantíssimo. Filipe não ia ficar ali. Aquelas pessoas que foram batizadas por Filipe precisava ter o dom da palavra, o dom da profecia, precisava ter. E aí, o que eles fazem? Mandam um recado para os apóstolos: vem alguém aqui e façam o quê? Transfira poder para essas pessoas que foram batizadas aqui, para que eles possam testemunhar do poder de Deus aqui em toda a cidade. Agora, por que Filipe então mesmo não fez isso? Filipe não estava curando, não tinha muitos sinais e maravilhas sendo feitos por Filipe? Não tinha aí? Filipe curando. E por que Filipe mesmo então não impôs as mãos sobre eles? Como Paulo fez lá em Atos capítulo 19, que Paulo batizou as pessoas e logo em seguida Paulo impôs as mãos sobre elas. Agora, por que Filipe não fez isso? Porque ele não era apóstolo. E isso mostra que a transferência dos dons espirituais, mesmo que alguém tivesse os dons espirituais, como Filipe, ele poderia fazer os milagres, mas ele não tinha o poder para transferir o dom. Isso ficou somente com os apóstolos. Interessante isso, não é? E assim então,
os apóstolos impõem as mãos sobre essas pessoas, elas vão receber o poder do Espírito Santo. E olha só que interessante, o próprio Simão, que já tinha sido batizado por Filipe, ele vê o poder que os apóstolos tinham, era superior ao de Filipe. E eles veem os apóstolos transferindo o dom, o que o Simão fala? Opa, dá esse dom para mim também. Como diz, eu não quero só esse de Filipe aí não, eu quero os seus aí, de poder passar o dom para os apóstolos. Não, esse ministério não é para você. Você não tem direito nesse ministério. Então o ministério de transferir o dom foi dado somente para os apóstolos. Olha que interessante. Deus escolheu os apóstolos para não só fazer os milagres, mas também ter o poder de transferir os dons milagrosos às pessoas às quais o Espírito conduzia os apóstolos. Portanto, Simão pede o dom aqui, e o que os apóstolos falam com ele? Não, isso aqui não é para você. Não é? Você não tem nem parte nem direito nesse ministério. Né? Seu coração está meio arredio aí, né? Vamos, conserta isso aí. Né? Tipo assim, faça a sua função que você vai precisar daqui para frente, o resto é com a gente. Enfim, então, fica muito claro pelas Escrituras que os dons espirituais, primeiramente, foram transmitidos direto do Espírito Santo para os apóstolos, representando ali a chegada do reino de Deus aos judeus. Depois o mesmo poder é dado à família de Cornélio, gentios, que foi o dom de falar em línguas, para que o apóstolo Pedro pudesse ter o sinal de que precisaria batizar os gentios para que eles pudessem entrar no reino. Depois, o Espírito Santo então transfere o dom milagroso, ou os dons milagrosos aos apóstolos, não só o dom de realizar os milagres, mas também o dom de transferir a outra pessoa o dom milagroso, através de oração e imposição de mãos. Sim. Apóstolos. Atos 6 foram os discípulos que receberam não batismo com o Espírito Santo. Entendeu? Atos 6 foram imposição de mãos. Isso. Sim. Sim. Aham. Em Atos 10, exatamente. Porque ali os gentios não tinham entrado no reino ainda. Não. Exatamente. Pode pôr, sem dúvida. Muito bem. Até aqui alguma pergunta a mais, algum comentário? Sobre quem tinha o dom, quem transferia, como recebia? Tem alguma dúvida? Então vamos seguir em frente então. É um misto, né? Samaria era uma mistura, né, de judeus e gentios, das quais os judeus puros tinham uma certa rivalidade, né? Mas fazia parte. Jesus considerava. Tanto que Jesus passou pelo território samaritano para ir para Galiléia. Então, mas os judeus ainda não tinham essa visão. Bem, Paulo, o apóstolo Paulo, ele também tinha o poder não só de realizar os milagres, mas o apóstolo Paulo tinha o poder de transferir os dons. Lembra que o apóstolo Paulo, ele foi escolhido como apóstolo diretamente por Jesus. Lembra da história, né? O apóstolo Paulo, ele foi treinado como apóstolo diretamente por Jesus. Gálatas capítulo 1, o apóstolo Paulo vai relatar que ele foi instruído diretamente pelo Senhor, antes mesmo de conhecer os outros apóstolos. Enfim,
Atos capítulo 19, verso 6, acabamos de ler agora, Atos 19, 6, quando o apóstolo Paulo então batiza aqueles 12 discípulos de Éfeso, no verso 6 o apóstolo Paulo impõe as mãos sobre eles, e eles começam a falar em línguas. Romanos capítulo 1, verso 11, seu Valdivino, muitíssimo obrigado, Deus te abençoe, obrigadão. Romanos capítulo 1, verso 11. Olha lá o que o apóstolo escreve. Anseio vê-los, a fim de compartilhar algum dom espiritual para fortalecê-los. Então Paulo tinha o poder de transferir o dom. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. 2 Timóteo, verso 1, 6, quando ele diz para o jovem Timóteo: por esta razão torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Então, ou seja, os dons milagrosos do Espírito Santo só era transferido para uma pessoa não apóstolo através da imposição de mãos de um apóstolo. Deu para entender isso? A Bíblia deixa isso muito claro. E é interessante que quando Jesus vai falar com os apóstolos sobre os dons espirituais, antes de Jesus subir aos céus, lá em Marcos capítulo 16, vamos para Marcos capítulo 16. Inclusive é um texto que as pessoas fazem tanta polêmica em torno disso aqui, por não observar algumas palavrinhas importantes que estão nesse texto. Marcos capítulo 16, muitas pessoas leem esse texto aqui, Marcos 16, do versículo 17 até o 20, e acabam fazendo uma confusão com esse texto aqui. Então Jesus, antes de subir aos céus, Jesus está conversando com seus apóstolos e dando as últimas instruções a eles. Isso está relatado também em Atos capítulo 1, né, quando Jesus está conversando com eles, dando as últimas instruções. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, enfim. É esse cenário aqui também de Marcos 16. Tá? Então, aqui no verso 17, diz o seguinte, vamos ler o 15 adiante. E disse-lhes Jesus: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Verso 17. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão, deixa eu pegar meu ajudante aqui, senão não. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Vamos prestar bastante atenção nesse texto, porque muitas pessoas leem esse texto no versículo 17 e falam o seguinte, vou ler primeiro o que está escrito. Estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente. Bem, Jesus está dizendo que estes sinais que ele está falando aqui, né? Falarão em novas línguas, pegarão em serpente. Estes sinais, Jesus está dizendo, iriam acompanhar os que crerem. Não é isso que Jesus está dizendo? Os sinais iam estar evidentes na vida das pessoas. Os sinais iriam acompanhar, significa,
Os sinais, milagres, novas línguas, esses sinais iriam estar presentes na vida das pessoas que crerem. É isso que Jesus está falando. Quando ele diz, esses sinais acompanharão os que crerem, Jesus não está dizendo aqui que estes sinais serão feitos por todas as pessoas que crerem. Não é isso que Jesus está dizendo. E, infelizmente, muitas pessoas leem esse texto e dizem, olha aqui que Jesus falou que a gente ia fazer. Não, Jesus está dizendo que esses sinais iriam acompanhar a vida das pessoas que crerem. Jesus não está dizendo que todas as pessoas iriam fazer esses sinais. Agora, Jesus está conversando com quem aqui? Com os seus apóstolos. Então, os seus apóstolos iriam fazer esses sinais, e as pessoas que crerem no evangelho que ele acabou de falar no verso 15 e 16, as pessoas que crescem nesse evangelho, esses sinais iam acompanhar a vida dessas pessoas. De que forma? Daquela forma como Filipe fez lá em Samaria. Aquelas pessoas que estavam ouvindo o evangelho, os sinais não estavam acompanhando aquelas pessoas não estavam sendo curadas, os demônios não estavam sendo expulsos, então os sinais que era feito pelos apóstolos, agora transferida por Filipe, estava presente na vida das pessoas que iam crendo no evangelho. E que aqui nesse texto Jesus não está dizendo que todas as pessoas que crescem iriam fazer os sinais milagrosos. Tanto que no versículo 18, oi? Sim, exatamente, no versículo 18, e pegarão em serpentes, se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, olha lá, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. E aí fala que depois de Jesus, né, ter sido elevado aos céus, versículo 20, então os discípulos saíram, pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles. De que maneira? Olha, isso aqui é muito importante. Os discípulos saíram e pregaram por toda parte. O que eles saíram pregando por toda parte? O evangelho, que está no versículo 15 e 16. Jesus, vamos pregar o evangelho. Então, eles saíram e pregaram por toda parte. Agora, como é que nós estudamos o curso de teologia, o evangelho aqui? Como é que nós estudamos? Através do quê? Da Bíblia, não é? Cada um abriu sua Bíblia, nós fomos estudando, não fomos? Eles tinham a Bíblia naquela época? Não. Eles só tinham o Velho Testamento, mas mesmo assim não era acessível a todos. Então, eles saíram e pregavam o evangelho por toda parte. Precisava de alguma coisa cooperar para que as pessoas crescem no evangelho. O que Jesus dava que cooperava com eles? Para confirmar a palavra, o que Jesus dava? Os sinais e as maravilhas. E isso fica muito evidente em todas as curas que nós vamos ver. Mas mais lá no capítulo 8 de Atos, que nós acabamos de ver, que está fresquinho na nossa memória, olha lá, Atos capítulo 8, olha que texto interessante que vai detalhar na prática o que Jesus acabou de falar com os apóstolos. Vão e pregam o evangelho a todas as pessoas, curem as pessoas, os sinais vão acompanhar a vida dessas pessoas. Jesus está falando com eles. E enquanto vocês estiverem pregando o evangelho, eu vou cooperar com vocês. Olha só, versículo 8 então, capítulo 8 de Atos, capítulo 8, verso 5. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. O que significa isso? Estava pregando o evangelho, estava anunciando o evangelho, anunciando Jesus. E assim, olha lá, presta atenção agora, hein? Quando a multidão ouviu Filipe, primeiro a multidão faz o quê? Ouve o quê? O evangelho, a palavra. Então a multidão, ela está ouvindo Filipe
pregar o evangelho. Ao ouvir, agora Jesus vai cooperar com ele. Fazendo o quê? Olha lá. Quando ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. É o que Jesus falou com eles, com os apóstolos, sobre aqueles que iriam fazer os milagres. Porque enquanto vocês estiverem pregando, eu vou confirmar essa pregação através das suas mãos, fazendo um milagre notório. E assim Jesus cooperava com eles. À medida que o evangelho ia sendo pregado, a palavra era confirmada através de uma cura notória. É interessante nós observarmos essa sequência que é falada no livro de Atos, sobre a questão de Jesus cooperar através dos milagres. E nós temos outros textos que é muito interessante também. Vamos para Atos, capítulo 14 agora. Atos 14, verso 3. Vou pegar um pouco mais aqui, quer ver? Ó? Atos capítulo 14. Vou pegar a partir do verso 1. Atos 14, 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhe os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando as maravilhas pelas mãos deles. Confirmou mais uma vez Marcos 16? Jesus está falando, olha, vou ler de novo, versículo 3. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor. Então, estavam pregando o evangelho. E o Senhor cooperava, ou confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos dele. Olha que interessante. Vamos para Hebreus agora, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. Verso 3 e 4. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais e maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuído de acordo com a sua vontade. Então, mais uma vez, a palavra sendo confirmada, e Deus vai dar testemunho dessa palavra, ou seja, vai confirmar ela através dos milagres que eram feitos pelas mãos deles. Então, uma coisa que nós já estamos vendo aqui com relação ao propósito dos dons milagrosos aqui, o que é que nós estamos vendo aqui? Nós já vimos um propósito lá, que os dons era para servir ao bem comum, beneficiar todos. Agora nós estamos vendo alguns benefícios sendo colocados. Então, o dom de realizar o milagre era para confirmar a palavra sendo pregada. Eles não tinham a palavra escrita na mão para confirmar. Porque hoje, se eu ler o Evangelho, ou se eu ler sobre o Evangelho, falar e pregar o Evangelho, vocês têm como confirmar o que eu estou falando. De que forma? A Bíblia está na sua mão. Você pode confirmar a minha pregação. Se eu estiver pregando alguma coisa que não está ali, então você já sabe que não é a verdade. Então você tem como confirmar
a palavra hoje, mas eles não tinham. Eles não tinham como confirmar. Porque milagres, muitos estavam fazendo, Simão estava fazendo milagre. Mas só que milagres como o que o Espírito Santo estava fazendo através das mãos deles, era um milagre notório. Tanto que quando a multidão aí em Samaria ouviu Filipe e viu os milagres, deu unânime atenção ao que ele dizia. Tanto que depois eles foram batizados para perdão dos pecados e para receber o Espírito Santo. Bem, alguma pergunta ou comentário até aqui? Pode falar. Qualquer coisa, se eu não souber alguma coisa aqui, o Gil está ali pronto, né, Gil, para nos ajudar. Amém. Valdivino. Bem, uma conclusão lógica que nós já podemos entender, se a Bíblia está nos esclarecendo que uma pessoa não apóstolo só realizava um milagre depois de ter sido colocado a imposição de mão sobre eles e orado por um apóstolo, então vamos fazer uma conclusão rápida aqui, mas depois nós vamos continuar estudando. Então, o último apóstolo, o que ficou vivo até o final, foi o apóstolo João, que morreu por volta do ano 100, depois de Cristo. Foi o último apóstolo. Então, se o último apóstolo morreu, e os dons espirituais, que era para confirmar a palavra, eram feitos pelas mãos dos apóstolos ou pelas mãos daqueles que receberam imposição de mão do apóstolo. E vamos supor que o último apóstolo, então, o último apóstolo João morreu. Só que tinha pessoas que já tinham sido impostas as mãos sobre elas, não é? E essas pessoas estavam vivas, supostamente, talvez estivessem vivas depois da morte de João, mas elas continuavam tendo a imposição de mão de um apóstolo. Só que essas pessoas Filipe não podia transmitir não vê nenhum texto de uma pessoa não apóstolo transmitindo o dom. Só os apóstolos podiam transmitir o dom. E aí, passa-se 30 anos depois do apóstolo João ter morrido, 40 anos, e aí, vai chegar um momento que até os que receberam já foram, e não tem mais apóstolos vivos para transmitir o dom. Mas e aí, como é que confirma-se a palavra? Nós vamos confirmar isso na aula da semana que vem. Ayrton. É o que o texto diz. Sim. Então, mas ele recebeu imposição de mão de um apóstolo. Filipe fez. Atos capítulo 8, Filipe curou, expulsou demônios. Está lá escrito, Atos 8, verso 5. Ele não podia passar o poder. Aí o apóstolo Paulo e Barnabé, eles estão fazendo sinais e maravilhas. O apóstolo Paulo provavelmente que passou o dom espiritual para Barnabé. Barnabé não era apóstolo, Barnabé não podia transmitir o dom, mas poderia fazer milagre. Entendeu o ponto? Então, o que o texto bíblico nos indica, nos mostra, e nós não temos nenhum texto que é contra esta questão. Então, o texto mostra, somente os apóstolos tinham o poder, não só para realizar os milagres e maravilhas, mas também para transferir esse poder para outra pessoa. Uhum. Sim. Não. Não. Pelos textos bíblicos, não.
Porque o batismo na água, a manifestação, as características do batismo na água é para receber o perdão de pecados, receber a presença do Espírito Santo como selo para a salvação. Assim como um texto que fica muito claro isso, mais uma vez, Atos 19, quando Paulo então fala que o batismo que eles batizaram era o batismo de João, e Paulo então prega o evangelho para eles, eles são batizados em nome de Jesus Cristo. No verso 6, Paulo impõe as mãos sobre eles, aí eles começam a falar em línguas, porque ele recebeu imposição de mão de um apóstolo. Então, o batismo nas águas não é para receber dons espirituais milagrosos. Batismo nas águas é para a pessoa ter o perdão dos pecados e receber a presença do Espírito Santo como selo, a garantia da salvação. Agora, se tivesse apóstolo vivo hoje, e ele então transferisse esse dom após uma pessoa ser batizada e ter o Espírito Santo dentro dela, se recebe imposição de mão de um apóstolo, aí esta pessoa vai ter uma manifestação de um poder milagroso que o Espírito Santo vai dar se ele quiser. Mesmo uma pessoa tendo imposição de mão de um apóstolo, não significa que ela use esse dom como ela quer. Não, o texto em 1 Coríntios 12, verso 11, fala que uma pessoa, o Espírito é que capacita a pessoa como ele quer, como o Espírito quer. Então, ou seja, mesmo uma pessoa tendo uma imposição de mão de um apóstolo, o que acontece? Essa pessoa agora, vamos dizer assim, ela está credenciada, vamos colocar esse termo, não sei se poderia usar, mas ela tem a credencial ali, para que o Espírito possa usar essa pessoa como uma ferramenta dele, para fazer cura, para fazer o que o Espírito quiser, não o que a pessoa quiser. É o Espírito, conforme o texto bíblico, quem vai dar essa manifestação do poder é o próprio Espírito Santo. Então a pessoa não tem um controle sobre isso. Uma pessoa só tem o controle do seu batismo para receber perdão de pecados e a presença do Espírito Santo, porque é ela que vai decidir. Não é outra pessoa, nem o Espírito Santo, nem Jesus vai decidir para ela, porque Jesus já decidiu. Ele veio para todos, ele já decidiu que quer todos, mas só que ele coloca a responsabilidade sobre cada um. Então, para receber o perdão dos pecados e a presença do Espírito Santo, quem decide é você. Uhum. Semana que vem nós vamos falar especificamente sobre os dons de línguas, aí vai entrar nesse ponto aí, e nós vamos entender um pouco também os dons de línguas, né? Para que servia? Qual que era o propósito? Né? Nós já sabemos um pouco. Idiomas, né? Para que outras pessoas possam ouvir o Evangelho na sua língua materna, né? E vai ficar muito evidente isso na semana que vem. Sim. É assim mesmo que é bom. Uhum. Sim, com certeza. Olha, uma coisa que precisa ficar bem evidente para todos nós aqui, nós temos duas coisas importantes aqui sobre cura que nós precisamos entender. Deus sempre curou e sempre vai curar quem Ele quer, quando Ele quer, ou não. Ele tem poder para curar, para ressuscitar morto, quando Ele quiser, onde Ele quiser e quem Ele quiser. Isso daí, acredito que a gente nem se discute sobre isso, né? Então, é uma coisa evidente. Deus sempre curou, cura e sempre vai curar. Não precisamos ter dúvidas sobre isso, ok? Como é que Deus hoje cura uma pessoa?
Da mesma forma? Ok. Então nós vamos entender, dentro desse contexto aqui, nós vamos entender que tem duas formas de Deus curar. Abra novamente Atos 14, verso 3. Olha só que interessante. Essa é uma forma, aqui no livro de Atos, no contexto dos dons milagrosos. Atos 14, 3. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a palavra da mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas. Olha só essa frase aí. Pelas mãos deles. Deles quem? Então, essa era uma forma que Deus curava, porque Deus pode curar. Vamos colocar ali, ó, Deus está ali. Deus, ele pode e fará sempre quando ele quiser. Pegar e fazer a cura diretamente, independe de uma pessoa. Essa é uma forma de Deus fazer, que sempre fez e vai continuar fazendo. Ele pode curar diretamente. Ok? Estamos ligados todo mundo? Ele pode fazer isso diretamente. Mas aqui não é dessa forma que ele está fazendo. Aqui ele está usando uma pessoa para fazer. Ele está fazendo a cura através de uma pessoa. Não é isso que está acontecendo ali? E qual que é o propósito dele estar fazendo a cura através de uma pessoa? Está escrito. Para confirmar a mensagem. Então, esta é uma forma que Deus fazia de curar, não diretamente, mas sim usando uma pessoa para que você possa acreditar no que ela está falando. Ok? Então, mas essa pessoa só fazia essa cura se era um apóstolo ou recebesse imposição de mão de um apóstolo. Paulo e Barnabé eram esses. Filipe era um desses. Ok? Então, se não tem nenhum apóstolo vivo, e se passou tanto tempo as pessoas que receberam pão de mão, então, Deus faz as curas hoje através das mãos de uma pessoa? Não, porque não tem pessoas credenciadas, como um apóstolo receber imposição de mão. Ok, mas como é que Deus cura hoje? E tem um canal hoje que Deus deixou para curar. Sim, Jesus, mas oração. Orem pelos doentes e serão curados. Então, a nossa oração, minha, sua, não precisa receber imposição de mão de um apóstolo para você orar ao Senhor. A nossa oração tem poder. Agora, como diz Tiago capítulo 5, vamos ver o que é que tem o poder. Olha lá. Olha só, Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, diz o seguinte: Tiago 5,15. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. Vamos falar sobre a doença e a oração aqui. Bem, hoje Deus cura. Ele não precisa da mão de uma pessoa, Deus não precisa depender da mão de uma pessoa para ele curar. Agora, Deus quer que nós façamos as nossas orações. E aí está dizendo que a oração feita com fé vai fazer o quê? Vai curar. Mas quem é que vai curar conforme esse texto aí? A oração? O Senhor. O Senhor o levantará através da nossa oração. E não precisa ser um apóstolo para orar. Não precisa ser uma pessoa que recebeu imposição de mão de um apóstolo. Precisa ser uma pessoa que está na presença do Senhor através de um novo nascimento. Então, Deus, ele pode curar hoje? Ou não? Claro que pode. Mas como é que ele vai curar? Através do quê? Quer dizer que se eu não orar, ele não pode curar? Claro que pode também.
Ele pode curar quando Ele quiser, quem Ele quiser, onde Ele quiser. Do jeito que Ele quiser. Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas também uma ferramenta que Ele deixou para que a gente possa mostrar para Deus a nossa dependência dEle, Ele deixou a oração. E a oração feita com fé é importante, Ele está dizendo. Então Deus não precisa da mão de uma pessoa para curar a outra. Nem naquele tempo Ele precisava da mão de uma pessoa para curar a outra. Ele precisava da mão da pessoa para testemunhar do Evangelho e ver que a palavra que a pessoa está falando é verdadeira. Ele não precisava da mão da pessoa para curar. Ele precisava das mãos da pessoa como um canal para que o Evangelho fosse pregado com poder. Porque Deus, Ele pode curar quem Ele quiser, gente. Fala para mim se você nunca já ouviu história de pessoas que não servem a Deus e que já deu testemunho que saiu de uma cama de hospital quase morto. Quem nunca ouviu falar isso? Hã? E aí? Como é que ele saiu de lá? Foi os médicos? Deus dá oportunidade. Então Deus, Ele pode curar quem, onde, quando Ele quiser. Não depende de nós para Ele fazer. Agora Ele quer que nós oremos, que nós clamemos. Ele pode fazer, né? Como Ele quiser. Ele pode intervir quando Ele quiser. Não é isso? Então, mas agora nós estamos falando sobre um contexto onde a igreja estava no seu início, não tinha a palavra escrita do Evangelho, era só o testemunho, e Deus confirmava essa palavra através dos milagres notórios. Então nós estamos falando hoje aqui basicamente de curas, né, expulsando espíritos imundos, mas semana que vem nós vamos falar sobre um dom milagroso que é muito falado hoje, a confusão se faz, que é o dom de línguas, que é o que estava pegando na igreja em Corinto, é o que nós vamos falar mais na semana que vem. E para que era o dom de línguas? Nós vamos aprender conforme as Escrituras. Então, Deus, Ele ainda faz milagre. Ele pode fazer e faz quando Ele quiser. Onde Ele quiser, quem Ele quiser. Isso é indiscutível. Então, Deus, Ele faz. Quando todos os apóstolos morreram, as pessoas que receberam imposição dos apóstolos, imposição de mãos dos apóstolos, morreram, não foi mais necessário os dons milagrosos para confirmar a palavra. Sabe por quê? Se você for estudar então as Escrituras, ou a história, você vai ver que as cartas do Novo Testamento, que vai formar, né, o cânon, que vai se juntar depois às Escrituras do Velho Testamento, o Novo Testamento é concluído, porque só foi aceito as cartas que foram escritas até os apóstolos, até o último apóstolo vivo. Porque quem confirmava a palavra, se era do Espírito ou não, eram os apóstolos. Então, nenhuma carta que foi enviada às igrejas, que foram enviadas um monte de cartas, tem evangelhos que foram escritos, mas os que foram confirmados, aceitos, foram que foram confirmados pelos apóstolos. Quando o último apóstolo, que é o apóstolo João, morre, nada do que foi escrito depois foi aceito. Então, o que acontece? Por volta do ano 120 depois de Cristo, está completa a palavra, e agora essas cartas sendo transferidas de uma congregação para outra, a igreja de Tessalônica recebendo cópias da carta de Corinto, a igreja de Corinto recebendo de Tessalônica, a carta aos Efésios sendo mandada cópia para Corinto, e aí o que forma? As congregações têm as cartas de todas as congregações, e aí é formada as Escrituras. E agora as Escrituras estão ali para confirmar a palavra. E quando o apóstolo Paulo, vou deixar como lição de casa aí, então, o que eu vou falar aqui para a semana que vem. Quando o apóstolo Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, como eu disse, capítulo 12, 13 e 14, no capítulo 13,
que vai falar realmente essa questão, no capítulo 13, de que iria chegar um momento que esses dons milagrosos iriam cessar. Os dons que eram feitos através das mãos deles, porque era para confirmar a palavra. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 13. Ia chegar um momento que iriam cessar. E que momento foi esse? O momento em que as coisas que eram em partes se juntou, e agora aquilo que estava imperfeito se tornou perfeito. Vai ficar muito evidente isso na semana que vem, no capítulo 13 de 1 Coríntios. Bem, então, os dons milagrosos do Espírito Santo é evidente, estão nas Escrituras. Foi dado aos apóstolos, através do próprio Espírito Santo, diretamente pelo Espírito Santo, foi dado aos apóstolos, em primeiro lugar, a capacidade de falar em línguas e de realizar milagres. Logo em seguida, o Evangelho já começando a se expandir, Samaria recebe a palavra e agora os dons são transmitidos através dos apóstolos para outras pessoas. E assim então, a palavra vai se fortalecendo porque está sendo confirmada. Como Jesus disse em Marcos capítulo 16, que os sinais iriam acompanhar as pessoas que crescem, né? E que Jesus iria confirmar a palavra através dos milagres. Bem, alguma pergunta ou comentário? Eterno